Interessada, isso é muito bom. Tem gente que está entrando com... Bom dia, então, pessoal. Oficialmente, então, vamos começar essa videoconferência de hoje. Se trata da utilização dessa nova plataforma, desse novo formato, né, que o FNDE e o Banco do Brasil, em parceria, estão oferecendo para todo o país, né? Um formato diferente de prestação de contas. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, secretários de educação, diretores de escolas, técnicos da Secretaria de Educação. Quero saudar aqui a vice-presidente da Undime do Rio Grande do Sul, professora Ana Paula, e, em nome dela, saudar toda a equipe da diretoria da Undime do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, então, a Undime do Rio Grande do Sul oferece uma formação. Nós temos prazo aí e precisamos de muita atenção de vocês no que se refere às informações de hoje. Então, aqui no chat, o Márcio e a Jéssica colocam o link para a lista de presenças, tá? Vocês vão preencher a lista, esse formulário, e depois, todos vocês que preencheram esse formulário vão receber o material que estará sendo apresentado. Não precisam perguntar isso de novo, todos vão receber, todos que preencheram o formulário de presença, tá bem? Então, esse é um ponto que eu gostaria de convidar vocês a preencher. Jéssica pode colocar aí para nós, já colocou uma vez, né? Já. Repete de novo, deixa como principal aí, vai colocando de novo para nós, tá? Também a gente vai pedir que vocês cuidem com o microfone, porque essa formação está sendo gravada e depois nós vamos disponibilizar. E às vezes as pessoas ficam conversando paralelamente com o microfone aberto, isso atrapalha um pouco atrapalhará um pouquinho as nossas palestrantes. Então, vou pedir esse cuidado para vocês, tá? Em relação aos questionamentos, quando nós divulgamos essa formação, nós já pedimos que vocês encaminhassem as suas principais dúvidas. E todas as dúvidas que vocês encaminharam, a Jéssica, que trabalha na Undime, junto conosco, como secretária, né, junto com o Márcio, que é coordenador institucional, a Jéssica compilou todas essas perguntas e encaminhou para nossas palestrantes, que é a Cristiane e a Célia, que já tem propriedade, então, das suas dúvidas, e durante suas falas vão estar esclarecendo. A gente quis agilizar, né, para que vocês possam ter as informações o mais esclarecedora possível, tá bem? Então, dito isto, a gente vai passar para as nossas palestrantes que eu já vou apresentar. Agradecer aí também, tem pessoas das coordenadorias regionais, tem gente de todo o estado, estou dando uma espiada aqui, né, nos municípios que estão aí presentes, Maratá, Nova Santa Rita, Jaguarão, Erechim, Oxa, Tupã-Ciretã, Guarani das Missões, e por aí afora, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Já começou o microfone aí aberto, Margarete. Margarete, isso. É esse cuidadinho que eu pedi para vocês, tá? Cuidem, porque senão isso vai atrapalhar um pouquinho a palestra. E depois vai ficar gravado. Então, meus queridos, bom dia, muito obrigada pela presença de todos. Esse tema é bastante importante, muito importante, tem prazo, né? O prazo é 31/8, que cada um de vocês, dirigentes municipais, precisam falar com seus diretores de escola, né? As nossas palestrantes vão estar explicando bem aqui, mas até dia 31 de agosto é preciso fazer a declaração de 2023, todo o ano de 2023, e 2024 até o mês 6. Então, tem um trabalho pela frente. Quem já fez, diz que é fácil.
Mas a gente precisa ter concentração, precisa fazer o cadastro, definir a pessoa responsável e já imediatamente começar a fazer aquilo que é necessário e urgente. Eu convido, então, aqui na tela para se apresentar aqui para nós, né, a Célia Lauar, que é bacharel em Física. Abana aí para nós, Célia, para todos verem você, quando você abre seu microfone e as pessoas te veem. A Célia é bacharel em Física, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos, ela é servidora do Banco do Brasil desde 2004. Ela atua no escritório do setor público do Rio Grande do Sul. Então, a Célia vai estar atendendo e coordenando esse trabalho, essa plataforma, aqui no Rio Grande do Sul, como gerente de relacionamento com o Poder Executivo e Legislativo, então, no nosso estado. Célia, seja muitíssimo bem-vinda. Dá um oizinho aí para que todos te vejam. Oi, pessoal, bom dia a todos. Agradecer bastante, presidente Maristela, toda a Undime, Rio Grande do Sul, pela oportunidade em poder compartilhar um pouquinho do que a gente conhece aí da solução BB Gestão Ágil, né, que vem como uma ferramenta auxiliar aí para a prestação financeira de contas e como um mecanismo aí para os órgãos repassadores também de maior acompanhamento, boa gestão, transparência da execução dos recursos que são repassados, né. Obrigada pela apresentação. Eu sou, digamos assim, o ponto focal no escritório do Setor Público Rio Grande do Sul, mas nós contamos também com aqueles pontos focais que o próprio FNDE compartilha no seu site, para contatos em virtude de dúvidas relacionadas à gestão ágil. Então, todos fiquem bastante à vontade em demandar naquele e-mail e ao colega que está destacado como ponto focal ali no portal. Obrigada, Célia. Já vou te passar a palavra em seguida. E eu apresento também a nossa Cristiane Barbosa, que representa aqui o FNDE. A Cristiane é graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Docência Universitária e mestranda em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas pela Escola Nacional de Administração Pública. A Cristiane é servidora do FNDE desde 2008 e atuou em diversas áreas, e atualmente ela coordena o setor de análise financeira de prestação de contas. Então, vejam só, nós unimos aqui dois setores importantes, que é o Banco do Brasil, para falar, então, desta gestão de prestação de contas, e a Cristiane Barbosa, né, que representa, então, o FNDE, nesta parceria com o Banco do Brasil. Bom dia, Cristiane, dá a sua saudação inicial bem breve, e a gente, em seguida, passa para a Célia. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui, e eu espero muito que a gente consiga, pelo menos, dar um pouquinho de tranquilidade para vocês nesse momento, e a gente está aqui para somar, para ajudar. Então, assim, essa é uma hora para a gente ter uma conversa e abrir um canal, para continuar essa conversa por muito tempo. Então, obrigada a todos, sucesso. Obrigada, Cristiane, também pela disponibilidade do seu tempo. Eu vou pedir que vocês abram as suas câmeras e vou pedir para o Márcio e a Jéssica tirar uma foto agora no início da reunião, que nós estamos bonitos. Brincadeira. Tirar uma foto para deixarmos registrado esse momento de formação. Então, por gentileza, abram as suas câmeras e nesse momento eu peço para o Márcio e para a Jéssica tirar uma foto para que todos vocês apareçam, depois a gente divulga, né? Isso, muito obrigada. E, de imediato, eu passo a palavra para a Célia, e ainda vou pedir que aqueles que entraram depois das recomendações, cuidem. Microfone aberto, Alfredo, Antônio. Cuidem com o microfone, não deixem aberto, e também preencham o formulário de presença, que depois, todos que preencheram o formulário de presença vão receber o material que está sendo usado nessa nossa formação. Obrigada, gente. Passo a palavra para a Célia. Obrigada, presidente. Eu vou, então, compartilhar aqui a apresentação. Peço
informarem se ela constará para os senhores? Ainda não, Célia. Ainda não? Acho que agora deve carregar, vamos ver. Tá. Não ainda? Ainda não. Agora sim. Agora apareceu num formato inteiro. Se tu quiser clicar para aparecer em tela cheia. Perfeito. Seja... Melhorou em tela cheia? Não. Não ainda? Talvez aconteça aquilo, né? A gente estava com um problema aí nas últimas reuniões para botar a tela cheia PowerPoint. Tudo bem se seguirmos assim? Tudo bem. Importante Tá. que a gente ganhe tempo. Obrigada. Perfeito. Eu que agradeço. Então, vamos lá para o BB Gestão Ágil, que vem aí, gente, como eu coloquei, como uma ferramenta complementar de acompanhamento, gestão, né, busca de transparência na execução dos recursos repassados aí pelo nosso FNDE. Ele tem uma função de prestação financeira de contas, sempre gosto muito de frisar isso, né, de que é uma prestação financeira de contas, portanto, o BB Gestão Ágil, ele não substitui outras demandas advindas aí por regulamento, né, que os senhores precisam cumprir para fins de prestação integral de contas. O BB Gestão Ágil, então, ele está abrigado no próprio autoatendimento do banco. Então, os beneficiários de recursos, eles têm a sua jornada integralmente nesse ambiente, mas ele tem um ponta a ponta de processo que vai desde a abertura de contas de maneira massificada, ou no caso de muitos dos programas já existentes, estes programas tiveram as contas abertas, né, num passado, incluídos no ambiente do BB Gestão Ágil, mas um via de regra é de que ele vai desde a abertura de contas, ele tem todo o fluxo financeiro acontecendo, tanto do crédito do recurso quanto do gasto, e passa, então, pela etapa de prestação financeira de contas, e todas as informações que ali são inseridas dentro do BB Gestão Ágil, elas podem ser observadas pelo órgão repassador, no nosso caso aqui, o FNDE, né? Como que eu faço, Célia, para ingressar no BB Gestão Ágil? Eu preciso, claro, ter o meu cadastro bem atualizado junto à minha agência de relacionamento. No caso das secretarias municipais de educação, eles contam com o atendimento dos nossos colegas consultores, né, gerentes de relacionamento das carteiras digitais aqui do estado do Rio Grande do Sul. O representante legal, então, ele tem as suas credenciais de acesso, e esse representante, ele pode contar com o perfil de administrador de segurança, e daí friso que esse perfil é importantíssimo para o momento de concessão dos acessos aos usuários que irão manejar o Gestão Ágil. Então, assim, se me perguntam, ok, Célia, o secretário seria o representante por essência, natural, então ele já entra com o perfil de administrador de segurança. O presidente de um CPM, idem, né, quando faz o seu credenciamento ali com a agência de relacionamento do seu município, ou a mais próxima. Mas eu terei outros colaboradores que farão também parte desse processo. Como eles podem ter esse perfil? Então, vocês buscam um relacionamento que os atende, né, dentro da estrutura do banco, para, através de uma procuração, de uma autorização, designar aquela pessoa para que ela tenha essa condição e passe a ter esse perfil, né? Então, ali, a concessão de uma outorga, de uma procuração, para que as demais pessoas consigam também acessar dessa maneira, né? Então, de posse das credenciais, que muitos dos senhores certamente conhecem, que é a chave J, a senha alfanumérica, ocorre o ingresso ao ambiente do autoatendimento do Banco do Brasil. Lembrando, né, gente, as credenciais, chave e senha, elas são intransferíveis, né? A gente não é ideal o compartilhamento dessas informações. Então, eu vou passar aqui rapidinho, porque você já tem essa, digamos, intimidade, né, com a jornada
do autoatendimento do banco, mas os senhores entrarão, eu estou aqui colocando o perfil PJ Empresa, porque podemos ter também participantes de CPM, que aí é perfil pessoa jurídica privada, né? Mas no caso das nossas secretarias municipais de educação, o perfil que ele vai selecionar aqui no acesso ao autoatendimento é o perfil de setor público, tá, gente? Então, a gente tem a inserção aqui da chave de acesso, chave J, a senha alfanumérica, para, enfim, ingressar, né, no ambiente logado do autoatendimento Banco do Brasil. Então, aqui é a tela inicial do banco, eu me reporto à opção específica do Gestão Ágil. Qual é o primeiro passo? Com a minha chave de acesso, né, eu estando com o perfil de administrador de segurança, eu vou me dar acesso e conceder acesso às demais chaves J que me apoiarão nesse processo de prestação financeira de contas. Então, o primeiro passo é ingressar no Gestão Ágil, opção de gerenciamento, autorizar acessos. Nesse momento, eu vou escolher a chave J para a qual eu preciso, né, comandar essa autorização preliminar. Então, ali eu escolhi uma chave J, né, e parto para os blocos das concessões de acesso. Eu vou ter 3 blocos, e em cada um desses blocos... Com licença, só um minutinho, é porque realmente o pessoal está mandando ali no chat, não está passando os slides. Ah, é? É. Opa! De repente, Diga. quer interromper, de repente eu compartilho aqui. Tu compartilha? Tá, Tá. por gentileza, então, Jéssica. Aí eu vou te pedindo para... Isso aí, Jéssica, eu ia sugerir que ela te encaminhasse e você vai passando. Pode seguir falando, Célia. Tá, perfeito. Então, quando eu estou nessa etapa da concessão preliminar dos acessos à chave J, o sistema ele vai apresentar 3 blocos. Um que é o bloco da prestação efetivamente falando, né? E em cada bloco, o sistema, a tela vai demonstrar todas as contas correntes que estão vinculadas a programas. O outro bloco é o de consulta, né, as informações financeiras, e o último bloco, ali, o extrato de prestação de contas. Eu posso ter a opção de selecionar as caixas principais de cada um desses blocos, se entender que é conveniente conceder o acesso integral para cada chave J. Ou não, eu vou dividir dentro da minha equipe quais pessoas lidarão com a prestação financeira de contas desse lote de contas e desse aqui, e faço essa segregação. Isso é possível. Vai de acordo com o que for selecionado. Jéssica, acho que eu estava ali pelo slide de número 10, 9 ou 10. Vamos ver como pode ir passando. Aí, perfeito. Pode passar mais uma? Célia, só um minutinho, me permite? Pois não? Eu sou diretor da Escola Leopoldina em Capão da Canoa, aqui em Rio Grande do Sul. Eu estou com dificuldade, não sei se os demais colegas ali, justamente nesse primeiro acesso que colocou agora. Eu estou ligando para o Banco do Brasil, estive no Banco do Brasil e foi muito rápido aquele início ali da questão de autorização. E estou com as chaves, com tudo, e a última mensagem que me apareceu, falou em autorização agora, na sexta-feira, foi justamente que eu não estou autorizado para fazer isso. É isso que eu queria ter contigo. Tá assim, ó. Usuário com acesso não permitido por este canal. Tá. Então, é preciso, professor Elton, perfeito? Isso. É preciso, professor Elton, e o colega da agência que o atende, ele pode entrar em contato com a superintendência do banco, que é lá onde estão o ponto focal que o próprio site do FNDE indica, tá? O colega que presta as orientações para a nossa rede de agências, ele precisa só verificar se a chave J do senhor, chave de usuário, está com o perfil de administrador de segurança, administrador de acessos do BB Digital. Se o senhor é representante legal, pode ser só
um comandinho que ele precise dar lá para atualizar dentro do sistema, tá? Um detalhe, mas que o colega perfeitamente consegue visualizar e buscar apoio com a superintendência dele, ou ele pode entrar em contato com o gerente de relacionamento que atende ao município onde o senhor está. Tá, Tá? então é o banco que precisa me autorizar, porque eu vi que iniciou e que nós teríamos que liberar alguma coisa. Não, mas o banco que tem que habilitar a minha chave para poder fazer isso. Olha só, eu vou interferir aqui, Célia. Nós não. vamos seguir a apresentação, não tem como nós responder as questões individuais de cada dirigente ou de cada diretor. Então, essa é uma orientação geral que nós vamos dar para todos, e depois cada um vai fazer o seu contato com o banco. Então, se nós formos agora abrir para todas as perguntas, Elton, vai ficar complicado. Então, eu vou te pedir que siga, por gentileza, Célia. Pois não, por favor. Então, assim, ó, feita a conferência, né, do perfil de administrador de segurança, é preciso também observar o perfil de ingresso lá no login do autoatendimento. Se é pessoa jurídica, tem que selecionar o perfil de empresa. Se é setor público, né, secretário municipal de educação, tem que selecionar o perfil setor público. Isso para ingressar, para logar no autoatendimento. Bom, tem o perfil, escolheu a chave J, ele vai apresentar esses 3 blocos, ó. O bloco para fazer efetivamente a prestação de contas, o bloco para consulta ao extrato de prestação de contas e o bloco para consultar, fazer a consulta de finanças. Vejam, então, que ali ele traz as contas correntes para serem selecionadas conforme a conveniência, né? Jéssica? Pronto, sistema retorna se houve alguma intercorrência que porventura tenha impossibilitado, e aqui já antecipo uma orientação, todos os estranhamentos, questões de sistemas que lhe pareçam divergir, né, do que entendem correto, o próprio autoatendimento na tela, no canto superior, tem ali como vocês cadastrarem um feedback que vai direto para a diretoria de tecnologia do banco, tá? Mas, no caso aqui da apresentação, acessos efetuados com sucesso. Por favor, Jéssica. Ótimo. Agora que as pessoas, né, têm os acessos concedidos, nós vamos para a etapa de prestação financeira de contas. Pode passar, Jéssica. Perfeito. Ele vai me apresentar aqui, né, uma relação de agência, conta já vinculada, né, linkada ao seu respectivo programa. Essa tela é muito interessante, porque ela já dá um panorama das disponibilidades financeiras, o quanto que eu tenho de saldo, né, em cada conta, e esse recurso, lembrando, ele precisa ficar 100% do tempo aplicado no fundo de investimento, que é ajustado entre banco e o órgão repassador, no caso o FNDE. Então, a gente tem ali uma primeira linha, né, com o programa Escola em Tempo Integral. Jéssica, pode, por favor. Quando eu abro, então, aquela primeira linha, para olhar o que eu tenho de prestação financeira de contas a fazer, o sistema me sinaliza ali, ó, com uma exclamação, bolinha vermelha, ele me diz o que eventualmente eu ainda não fiz a vinculação de um documento fiscal. Bolinha em azul, dando a checagem ali positiva, significa que eu já fiz a vinculação de documento fiscal naquela transferência, no nosso caso prático aqui, uma TED, né? Mas vem o alerta sempre ali, ó, a legenda, né? Existem lançamentos pendentes de prestação de contas, então, diante do alerta, o meu foco principal é, preciso olhar esse lançamento, esse pagamento. Pode passar. A gente também poderá contar com algumas exclamações, a exemplo dessa circulada aí, ó, em amarelo, gente, dizendo, essa linha, né, com esse valor, ela tem mais de um lançamento compondo. Por quê? Porque foi um pagamento através de uma ordem bancária, um pagamento por lote, né, por um arquivo. Então, eu coloquei no mesmo lançamento, no mesmo lote, mais de um beneficiário.
Isso acontece quando a gente tem diversos pagamentos a fazer e o nosso cliente, ele detém convênio com o banco para pagamentos múltiplos. Ao invés de realizar isso individualmente, é muito mais fácil para execução da sua programação financeira pagar em lote. Então, o sistema, ele diz, olha, nessa linha onde tem ordem bancária, no caso prático aqui, existem 4 lançamentos. Então, a gente tem que detalhar essa linha para que ele abra cada pagamento que foi feito dentro dessa mesma ordem bancária. Nesse caso aqui, a gente tem a prestação de contas já realizada. Eu estou com a bolinha ali em azul, né, com a checagem positiva. Então, o foco dessa tela seriam, então, as exclamações em vermelho, com a bolinha vermelha. Pode passar, Jéssica. De igual forma, ele abre aqui, ó, só para vocês terem a ilustração daquela emissão de ordem bancária. Ele tem aqui 3 pagamentos, 2 eu já tive nota fiscal vinculada, e um, que é o pagamento de 1.780, eu ainda teria pendência de vinculação. Então, é bem importante a gente fazer essa leitura da tela, né? Ler os sinais que o próprio sistema nos retorna. Pode passar. Perfeito. Aí, a gente tem o caso aqui também da TED, pendente de lançamento. Jéssica, pode passar para a próxima tela. Eu vou, então, ali demonstrar para vocês a tela que... Você fechou seu microfone, Célia. Opa, perdão. Então, eu vi que aquela TED de 17.780, ela está com alerta, ela tem pendência de prestação de contas, eu vou clicar em cima daquele lançamento em vermelho para passar para a etapa de classificação do lançamento. Pode mudar a tela. Então, essa classificação, ela eu vou vincular a categoria daquela despesa. É uma despesa de capital, né? É uma despesa de custeio, de investimento. Eu preciso informar, neste momento, a que se referiu aquele pagamento, aquela TED. E na subcategorização, eu também esmiuço mais, detalho mais a que se referiu aquele lançamento. Novamente, você fechou o microfone, Célia. Não estamos te ouvindo. Márcio, tem como ajudar ela para abrir o microfone? Estou tentando, secretário. Vou. Uhum. Agora ativou, até perguntei se havia tido um fechamento geral ali, porque eu não estou encostando em nada. Pois bem, vamos lá. Selecionei a categoria e a subcategoria e salvei as minhas escolhas ali, dentre as opções. Importante, essas opções, elas são pré-determinadas pelo órgão repassador. Pode passar, Jéssica. Perfeito. Desses 17 mil, olha a sinalização ali em vermelho, ó. Existe um saldo de 6.458 a declarar. Ele já me dá a dica, né? Então, vamos para inclusão do documento. Pode passar a tela, porque daí eu já me encaminho para... Eu acho que voltou uma tela. Tá. No momento da prestação de contas, quando eu clico naquele botão de inclusão de documento, ele vai me perguntar se trata de uma nota fiscal eletrônica ou é outro documento de despesa. No caso da nota fiscal eletrônica, eu coloco aqui a chave de acesso dela. E aqui eu friso o seguinte, gente, as notas fiscais, elas trazem também a tributação, correto? E a gente sabe que muitos municípios, estados já fazem a retenção, né, o próprio faz a retenção do tributo. Então, o pagamento vai ao fornecedor pelo valor líquido. Célia, então,
Ok, paguei ao fornecedor o valor líquido, fiz a retenção do tributo, né? Fiz o pagamento dos tributos, e importante, na própria conta de execução do recurso, para garantir a rastreabilidade dessa execução. Esses lançamentos que aparecerão para prestação de contas relacionados à tributação, que documento eu uso? É a própria nota fiscal, porque é nela onde constam todos os valores relacionados àquela aquisição de bem ou serviço. Então, eu fiz o pagamento ao fornecedor e eu fiz o pagamento relacionado à retenção, imposto de renda, por exemplo. Eu utilizarei a mesma nota fiscal eletrônica. Então, deixo aqui a mensagem de que uma mesma nota fiscal pode ser utilizada para mais de um lançamento, tá, gente? Então, coloquei aqui no preenchimento e daí vai mais uma dica. Evitem o copia-cola de chave de acesso, tá? Da nota fiscal. Realizem a digitação integral. É ruim? É ruim. Por isso é importante a conferência antes de efetivar a vinculação. Mas os navegadores, eles às vezes, por conta dos históricos de navegação, cache, cookie, eles impactam o copia-cola. Então, a gente sempre sugere a digitação integral, tá? E ainda assim deu algum problema, emperrou ali, não seguiu adiante, faz a limpeza de cache cookie, daqui a pouco entra ali pelo Firefox com aquele perfil anônimo, que, né, é bastante certo de que vá adiante, tá? Pode passar, Jéssica. Bom, aqui a gente só traz à luz, né, o que é a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, que é aquela composição numérica tipo 55, né? Existe aí, para quem detém os leitores de código de barras, a possibilidade da leitura automática dessa chave de acesso. Pode passar. Quando a gente informa a chave de acesso, o BB Gestão Ágil ele tem uma integração com a Receita Federal. Por isso que ele demonstra os itens adquiridos, né, integrantes dessa nota fiscal, tá? E o sistema, gente, ele pode fazer o seguinte alerta em relação ao emissor da nota fiscal. Se quando eu fiz a TED ou quando fiz a ordem bancária, né, para aquele determinado valor, eu informei um CPF ou um CNPJ e a nota fiscal tem emissão por um dado que não é aquele CPF ou aquele CNPJ, o sistema ele vai emitir um alerta. Se eu posicionar naquela exclamação ali em vermelho, onde tem ali o Safe Lock, né, e à direita aquela exclamação, ele vai dizer, olha, esse emissor é divergente do que foi informado no pagamento efetuado. Então, posso né? aceitar todos. Isso não é impeditivo para seguir com a prestação de contas. O sistema do banco, ele não vai impedir o prosseguimento, tá? Da inclusão, mas ele alerta. Para quê? Para que a gente revisite. Opa, será que eu estou prestando contas de uma linha de pagamento que é para esse CNPJ mesmo? Porque às vezes a gente tem valores próximos, né? Eu tenho ali 1.780 numa linha logo abaixo do 1.870. Então, é um convite para uma revisão do que eu estou prestando contas, tá? Então, fiz a conferência, eu tenho certeza que o emissor é o CNPJ, CPF que eu informei no pagamento. Eu vou incluir, e eu posso, de novo, no canto direito superior da tela, vincular um feedback para reportar essa situação, tá? Pode passar, Jéssica. Perfeito. Eu tenho também a possibilidade de não ter uma nota fiscal eletrônica, de ser um outro documento de despesa, né? A gente tem aí uma novidade em nível país em relação à nota fiscal de produtor rural, pedindo aí que todas as notas, né, não sejam mais com emissão por talão, mas sim de forma eletrônica. Mas digamos que a gente tem em mãos ainda aí algum talão, né? Então, eu vou precisar trabalhar com essa opção de outros documentos de despesa. Daí, reforço, né, gente? Uma nota fiscal de produtor rural para cada DAP. Eu não teria múltiplas DAPs numa única nota fiscal, né? Então, estou dizendo aqui que será um outro documento de despesa, e vou fazer a escolha dentre os tipos de documento,
também é um parâmetro combinado, ajustado com o órgão repassador e o banco, né? Ali constarão os tipos de documento que o órgão repassador aceita, tá? Então, nada para além do que for apresentado a vocês será possível em virtude desse ajuste. Pode passar, Jéssica. Bom, eu escolhi uma nota fiscal, né, é o caso que eu tenho em mãos, não é eletrônica, mas é uma nota fiscal, vou proceder com o preenchimento dos dados dela, então, CNPJ, CPF do emitente, o seu número de nota, sua emissão, né, enfim, todas aquelas informações que a tela me solicitar, e vou clicar no botão incluir. Pode avançar, Jéssica. Perfeito, até de ali, ó, deixou de constar para ela a exclamação em vermelho, e agora eu estou com ela, com a prestação de contas financeira vinculada, tá? Então, pode passar, Jéssica. Fiz a prestação de contas do que eu tinha ali, né, e a sugestão é que sempre que um pagamento acontecer, eu já parta para a vinculação do documento fiscal, tá? Eu tenho ainda, mas isto o FNDE não vai visualizar, a possibilidade de realizar anotações. Pode passar, Jéssica. As anotações, em que pese não serem disponibilizadas, né, atualmente ao FNDE, ela tem a seguinte importância: eu crio memória, tá? Eu consigo colocar detalhes daquela aquisição, daquele empenho, daquele pagamento, considerando, inclusive, mudança de gestores. Lá adiante, né? Quando um outro colaborador precisar revisitar aquele lançamento, aquela prestação de contas, eu tenho todas as anotações ali que farão uma compreensão acontecer para aquela pessoa que não se envolveu lá atrás nesse processo de prestação de contas. Então, busquem utilizar para essa criação de memória mesmo, tá, gente? Não só para futuro, mas até para nossa consulta mesmo, ó. Deixe-me buscar daquelas anotações que eu fiz lá no BB Gestão Ágil, o que foi esse pagamento, se ele teve alguma peculiaridade, alguma característica que mereça ser ressaltada para esse histórico ficar disponível. Pode passar, Jéssica. Numa sequência, eu vou disponibilizar não só essa apresentação, mas também o passo a passo para aquela concessão de acessos, tá? A gente sabe que é uma dúvida recorrente, então compartilharemos para a Undime poder também disponibilizar aos senhores esse passo a passo da prestação de contas, tá? E em termos de navegação da ferramenta BB Gestão Ágil, nós passamos, né, fizemos as jornadas principais: concessão de acesso, a prestação financeira efetiva de contas, né, ali com a sua vinculação de documento fiscal, com essas observações de que uma mesma nota fiscal pode ser vinculada a mais de um lançamento, pensando aí nesse ambiente das retenções tributárias, o campo de observações, que serve muito para quem está dentro de casa, né, de quem está prestando contas, criação de histórico e de memória, tá? Presidente, Maristela, Jéssica, agradeço, espero ter compartilhado o máximo possível aí, tá? Obrigada, Célia. Certamente esclareceu algumas questões e gerou muitas outras dúvidas, né? A gente via aqui o pessoal perguntando, depois a gente ainda pode dar mais um tempinho ao final para esclarecer mais algumas perguntas de vocês, tá bem? Mas ainda, antes de passar para a Cristiane, lembrar que isso é uma resolução, né, do FNDE, a resolução número 7, de 2 de maio de 2024. Então, é difícil, é novidade, todos têm que estar se adaptando, tem muitas dúvidas, mas nós vamos pedir, Célia, também que você faça uma movimentação com os gerentes, né, com as pessoas responsáveis nas agências dos bancos do Brasil, em todas as cidades do Rio Grande do Sul, para que atendam os nossos
secretários. E num primeiro momento, né, talvez, eu vou deixar aqui como uma sugestão, enquanto a Cristiane já vai colocando aí sua apresentação, Cristiane, pode já ir articulando, que eu fiz aqui no meu município, eu convidei a responsável do Banco do Brasil para uma capacitação direta aos diretores de escola. Então, as dúvidas é mais fácil de esclarecer, né? Eu espero que vocês entendam, hoje é uma capacitação mais ampla, trazendo os pontos que a gente deve ficar atentos, os prazos que a gente precisa ficar atento, né, Célia? Eu acho que tu não destacou muito isso, mas é até 31 de agosto é preciso inserir todas as notas de 2023 e as de 2024 até junho. Então, eu já deixo uma sugestão aqui para vocês fazerem contatos secretários, né, secretários de educação. Eu vejo aqui que tem várias coordenadorias regionais, isso nos deixa muito felizes, vocês estarem aí participando também dessa capacitação. Então, as coordenadoras e coordenadores regionais do Estado, fazerem contato com as agências, pedindo uma atenção especial. E, na medida do possível, fazer uma capacitação com os diretores das escolas. Ainda dá tempo. E é muito importante, tá bem? Presidente, só aproveitando o seu excelente comentário, há cerca de 4 semanas a Superintendência Rio Grande do Sul disparou um material para todas as agências aqui do estado, tá, trazendo já todas as orientações relacionadas a essa movimentação do FNDE, e a nossa diretoria de governo, ela também promoverá uma capacitação com os colegas da rede de agências, e promoverá até uma atualização com mais pontos focais ali no site, no portal do FNDE, para que as agências e os próprios gestores também, né, possam contatar para eventuais dúvidas que sobrevierem. É muito importante, Célia, muito importante que tu fale em nome do Rio Grande do Sul, se for necessário, a Undime pode fazer esse movimento também, mas você está aqui, é a representante, porque os dirigentes precisam receber uma atenção especial nesse prazo tão curto, que certamente, talvez, né, terá que ser estendido, porque toda a prestação de 2023 é uma novidade, isso gera um movimento, gera uma insegurança, e não tem como a Secretaria de Educação ajudar a escola, porque, por exemplo, um contador, no município maior, tem um contador na Secretaria de Educação, municípios menores não tem. E mesmo que tenha, o contador não tem acesso a este sistema. Essa chave, ela é dada para o diretor, que vai delegar mais alguém da sua confiança, que seja o contador da escola, que seja o presidente da PEMEM, a presidente da PEMEM, outra pessoa da escola, mas a Secretaria de Educação não tem acesso. E isso se torna bastante preocupante. Eu vi uma pergunta ali depois, segue, né, o SIG-PC, terá o tempo que a Secretaria de Educação precisa fazer essa inserção, que é lá em outubro. Então, secretários, eu trago esse alerta aqui. Não dá para a gente deixar somente por conta do diretor da escola, nós precisamos dar um apoio muito grande neste momento. Então, eu espero que essa formação esteja contribuindo e que daqui surjam outros momentos e outras formações. Então, agora a gente passa a palavra para a Cristiane, que, então, trabalha, funcionária do FNDE e trabalha com o setor de prestação de contas. Cristiane, obrigada pela sua presença aqui, e de imediato te passo a palavra. Bom dia, pessoal. Obrigada a você, Maristela, por nos dar essa oportunidade. Eu vou falar rapidamente um pouco sobre a prestação de contas, e eu espero que nessa apresentação eu consiga dirimir pelo menos algumas das suas dúvidas. Mas eu vou deixar também um contato nosso que vocês podem utilizar o quanto precisar, ok? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a obrigação de prestar contas. E por que a gente fala sobre isso? A obrigação de prestação de contas é uma ordem constitucional, não é invenção do FNDE. Então, a nossa Constituição prevê que tem que haver prestação de contas. E qual é o papel do FNDE nessa história toda? Na nossa legislação, além de prever que a prestação de contas tem que acontecer, a gente ainda também determina quem são as pessoas responsáveis para fazer
essa prestação de contas, quem é o responsável pela execução do recurso, quem é o responsável para apresentar a prestação de contas. Então, isso tudo, gente, está legislado, isso é o que nosso jurídico nacional exige de todos os prestadores. E aí, o que o FNDE faz nesse sentido? Nesse sentido, a gente tenta facilitar a vida de vocês. E para facilitar a vida de vocês, o que acontece? Isso aqui é uma pequena evolução da prestação de contas. Antigamente, lá em 2011, antes do SIG-PC, o que vocês tinham que fazer? Tinham que preencher um formuláriozinho. Se vocês ainda tiverem alguma prestação de contas anterior a 2011, vocês ainda têm que preencher esse formulário e encaminhar para a gente via protocolo digital. Certo? Depois de 2012, a gente criou o SIG-PC, que é um sistema sensacional. É um ótimo sistema, funciona super bem, atende muito bem os nossos anseios. Só que o SIG-PC não tinha toda a efetividade que a gente precisava. E aí, quando foi lá em 2018, a gente criou o CIMEC. O CIMEC começou a absorver a prestação de contas dos termos de compromissos e convênios que ainda não estavam no SIG-PC. Isso foi em 2018. E agora, em 2023, instituiu-se o Transfere-Gov. Apesar do Transfere-Gov, que antigamente era do SICOM, está no ar desde 2007, a educação demorou um pouco para conseguir entrar por causa das nossas particularidades. O sistema não estava preparado para receber as exceções da educação, por isso a gente demorou um pouco, mas em 2023, finalmente, os órgãos da educação conseguiram acessar o Transfere-Gov. E aí, em 2024, a partir de 2024, já amparando as prestações de contas de 2023, a gente finalmente aderiu ao EBAGIO. A gente aderiu ao EBAGIO porque, apesar do SIG-PC ser uma ferramenta ótima, que atendia perfeitamente os nossos anseios, ele ainda apresentava uma dificuldade para a gente fazer análise de prestação de contas. O nosso passivo crescia demais. E a gente precisava de uma ferramenta que fosse mais ágil. O Banco do Brasil apresentou essa solução para a gente e veio para somar. Ela veio para facilitar, não só a nossa vida, como a vida de vocês também. O objetivo do EBAGIO é tornar a prestação de contas menos complicada, menos onerosa, porque o nosso foco tem que ser em usar o recurso da educação de forma eficiente, de forma que atenda as comunidades, e não depois ficar preocupado como é que vai ser para prestar essa conta. O que a gente quer é facilitar a vida de você. E aí, o que é importante salientar? Mesmo com a implementação da ferramenta BB Gestão Ágil, a obrigação, o acompanhamento da obrigação de prestar conta vai continuar sendo no SIG-PC. Então, o que vai acontecer? Final de 2023, vocês têm até 31 de agosto. Calma que eu já vou falar sobre isso. Para prestar a conta de 2023. Como que eu vou saber se essa prestação de contas foi aprovada ou não? Como que eu vou saber se isso funcionou? Se tem alguma pendência? Vocês ainda vão entrar aqui no SIG-PC e ali nessa abinha aqui vai dizer se a sua prestação de contas está aprovada com ressalva, aprovação parcial, igual era antes. Tá? Então, a gente ainda vai colocar no SIG-PC essas informações para vocês terem acesso a ela. Mas vocês vão usar o SIG-PC, contas online? Não, vocês não vão usar mais o SIG-PC a partir de 2023 para o PENAI, PENAT e PDDE. Ok? Vocês vão fazer só BB Gestão Ágil. A gente vai atualizar as informações via SIG-PC para vocês. Ok? Então, resumindo, prestações de contas anterior a 2012, formulário. Prestação de contas após 2012, SIG-PC. Para projetos após 2018, CIMEC. Projetos a partir de 2023, Transfere-Gov. PENAI, PENAT e PDDE. A partir de 2023, BB Gestão Ágil. 2023, PENAI, PENAT e PDDE. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que todos os programas educacionais, projetos, estejam no BB Gestão Ágil.
mas um módulo inicial para 2023 é só PENAR e PENAT de PDDE. E os outros, então, jovem, veja, novas turmas, esses continuam no SIG-PC de 2023 e 2024, até sair as novas resoluções. As novas resoluções vão prever que tudo seja migrado para gestão ágil, ok? Então, assim, mas eu tenho uma prestação lá de 2007 que está omissa, e eu achei os documentos aqui. Eu posso fazer pelo gestão ágil? Não. Eu posso botar no SIG-PC? Não. Vou ter que preencher o formulário, ok? Mas é uma de 2010, é uma de 2012, posso botar no gestão ágil? Não, vocês não vão ter esse acesso. Mas é de 2019, e essa de 2019, lá no gestão ágil já tem lá aquela abinha para a gente preencher. Então, eu posso fazer? Não. Vocês ainda vão ter que usar, para prestações de contas anteriores a 2023, o SIG-PC. Essa é a única ferramenta que tem para a gente fazer análise. Mas eu quero preencher lá o gestão ágil. Está disponível? Posso? Pode. Você pode. Mas se você não preencher o SIG-PC Contas Online e enviar a prestação de contas, você vai continuar como omisso. A gente não pode considerar o que está lá no SIG-PC. No gestão ágil para prestações de contas anteriores a 2023, ok? Então, gente, atenção. Como a Célia falou, bem no início da prestação de contas, da apresentação dela, o gestão ágil é só financeiro. Então, eu gastei o recurso, eu mostrei a nota fiscal. Lá no SIG-PC, a gente tinha que botar licitação, botar relação de pagamentos, fazer liquidação das notas fiscais. No gestão ágil, você não vai precisar fazer isso mais. Você vai precisar somente botar no valor da nota fiscal, a nota fiscal e os valores que compuseram aquele lançamento. Significa que você não precisa guardar os documentos da licitação? Não significa. Em relação a isso, nada mudou. Vocês continuam tendo que guardar esses documentos e deixarem disponíveis para os órgãos de controle, para a fiscalização, inclusive do FNDE. Se a gente fizer uma fiscalização em loco, se a gente for ao seu município e a gente pedir os documentos, esses têm que estar guardados conforme era antes. Nada disso mudou, ok? A única coisa que mudou é que vocês não vão preencher mais aquela relação enorme no Contas Online. Mas tem que guardar o documento? Precisa guardar o documento, precisa manter o documento disponível para qualquer órgão de fiscalização que pedir, ok? Então, e o parecer do conselho? Como é que vai ser? Igual era antigamente. Ele ainda vai entrar no SIGECOM, para o pessoal do SIG-PC, ele ainda vai entrar no CIMEC, ou ele ainda vai preencher o formulário para transferências anteriores a 2012. Continua sendo obrigatório? Continua sendo obrigatório. Reforçando, nada mudou em relação aos demais critérios. O único critério que mudou foi o financeiro dentro de 2023. Ok? Então, vamos lá. E aí, fiz errado? Fiz a minha prestação de contas errada ou gastei errado o meu recurso? Fiz alguma coisa que eu não podia fazer. E agora? Nunca mais eu vou receber recurso? Não é assim, ok? Nós temos alguns remédios, e o remédio número 1 é a suspensão da inadimplência. Pessoal, esse QR Code que está aqui é um QR Code que mostra que leva vocês diretamente para o nosso link lá no site do FNDE, que explica exatamente como é que vocês têm que fazer esse pedido de suspensão de inadimplência. Lá fala passo a passo. E aqui eu tenho só um resumo rápido. Então, o que acontece quando você pede a suspensão da inadimplência? Você pede para eles, você informa para a gente o seguinte: o nosso gestor, o nosso antigo gestor, ele fez alguma coisa errada, ele não conseguiu comprovar, ele levou os documentos embora, e a gente não tem como sanar isso, então a gente está pedindo para você suspender a nossa inadimplência, para a gente não deixar de receber os próximos recursos.
Vocês estão sanando o problema que foi criado anteriormente? Não, não estão sanando, mas estão evitando uma punição ao município por um problema que foi criado em outra gestão. O que não pode? Essa suspensão da inadimplência fica para sempre, a não ser que esse gestor que cometeu a infração, que teve o problema, volte a ser prefeito ou governador dessa instituição, ok? Se o prefeito retornar, a suspensão da inadimplência cai, ele vai ter que resolver a questão, ok? Então, não pode você entrar com uma representação contra você mesmo para pedir uma suspensão da inadimplência. O atual gestor, se for ele a pessoa que tiver cometido algum problema, ele vai ter que sanar esse problema. Ou apresentando a prestação de contas, ou apresentando o documento faltante, ou devolvendo o recurso. Ok? Então, essa é a suspensão da inadimplência. Isso é para o caso de que foi cometido algum ilícito e a gente não está conseguindo resolver porque foi o outro gestor. E no caso de que não, fui eu mesmo, eu que fiz o problema, realmente tem um problema e eu vou ter que restituir. Se eu tiver que restituir, eu vou poder fazer um parcelamento desse débito. Assim, eu não preciso pagar ele integral. Se for um débito pequeno, é fácil. Peguei aqui um 8 mil, um 2 mil, R$1.000, né? Se for um débito enorme, uma obra, R$1 milhão, não vou conseguir pagar isso de uma vez só. Então, tem um débito de parcelamento. Gente, o que não pode? Não pode vocês acharem, pode parcelar, então eu vou parcelar aqui no município, vou fazer um decreto dizer está parcelado e começar a mandar isso para a gente parcelado sem entrar em contato com o nosso setor. Esse QR Code também coloca vocês diretamente lá na área do nosso site, que explica todos os passos para você pedir o parcelamento. E aí vocês podem pagar isso parcelado. Então, assim, teve um problema? Teve. É insolucionável? Nada é insolucionável, ok? Tudo a gente tem como resolver, tudo a gente tem como auxiliar para vocês não ficarem com nenhum tipo de prejuízo. Então, assim, usem e abusem dessas ferramentas. Essas ferramentas vieram para auxiliar o município, ok? E agora, BB Gestão Ágil, que é o nosso foco da nossa reunião. E aí, qual é a diferença do Gestão Ágil para o SIG-PC? Então, no SIG-PC, a gente tinha que preencher a autorização da despesa, documento de despesa e o pagamento. E agora, no BB Gestão Ágil? No BB Gestão Ágil, gente, vocês vão só colocar o documento de despesa. Mas a licitação? Não quero saber. Mas e os concorrentes, que a gente tinha que pôr? Não precisa mais. Então, não preciso de mais nada disso, não. Vou entrar no SIG-PC? Não vai entrar no SIG-PC. 2023, PENAI, PENAT, PDD, não vai nem abrir o SIG-PC para vocês. Não vou entrar no SIG-PC. Mas tem um questionário que eu tenho que preencher lá no PENAI, lá no PDD, tem um questionário que a gente tem que preencher. Então, vai abrir o SIG-PC? Não vai abrir o SIG-PC para prestação de contas. Esses questionários que eram necessários para vocês serem preenchidos, as áreas técnicas do PENAI, PDD, estão se reorganizando para abrir ele em um outro canal. Pode até ser que esse canal seja o SIG-PC, mas não será aquele SIG-PC Contas Online que a gente fez até 2022. Vai ser uma outra máscara, ok? Então, o que a gente quer hoje? Área de prestação de contas. A gente quer documento de despesa exclusivamente. Isso vai facilitar a vida de vocês. É para facilitar, gente. É para vocês ficarem confortáveis no uso do recurso. E, como a Célia já falou sobre essas coisas aqui, eu não vou falar de novo, eu só queria frisar a questão da autorização dos acessos, ok? Por que a gente tem que frisar nisso? A Célia falou, eu vou falar de novo. Pessoal, o administrador de segurança tem que autorizar os acessos. Eu não estou conseguindo acessar. Foi autorizado o seu acesso. O meu administrador de segurança não consegue acessar.
foi mudado o administrador de segurança, porque o que acontece? O diretor da escola era um, aí teve uma eleição, agora é outro, ele saiu, e esse outro gestor foi lá no Banco do Brasil informar, agora eu sou o administrador de segurança, porque agora precisa, gente, não dá só para ir mudar a senha, para o antigo administrador falar, ó, a senha é essa, continua movimentando a conta. Tem que mudar lá no Banco do Brasil o administrador de segurança. Tem que autorizar o acesso. E uma vez autorizados os acessos, você tem que decidir, cada um dos seus colaboradores, qual acesso ele vai ter. Ele vai poder fazer a prestação de contas? Ele vai só consultar? Então, esses cadastros devem ser feitos e devem ser atualizados com muito mais critério do que antigamente. Não basta dar a senha agora vocês têm que autorizar, fazer essas autorizações de acesso. Muitas vezes vocês não estão conseguindo, muitos a gente percebeu, porque a autorização, o administrador de segurança não era o mesmo, já tinha mudado, ele estava tentando fazer com a senha antiga e ele não ia ter a permissão. Então, assim, fiquem muito atentos a isso, é muito importante o cadastramento. Às vezes é só um problema de cadastro, então fiquem atentos a isso, ok? Essas questões aqui eu vou pular, a Célia já falou com bastante critério. Vamos falar das vantagens desse modelo, o que a gente espera com o novo Gestão Ágil. A gente espera melhorar o diálogo. Por quê? Porque é na hora. Porque eu vou entrar no seu extrato hoje e vou ver que tem um botãozinho vermelho lá. E aí eu vou saber que você está com alguma dificuldade, ok? Então, a homologação financeira vai ser mais rápido. A gente vai ter gatilhos da transferência, ó, já usou o recurso todo, já está prestado conta. A gente vai saber que talvez o nosso fluxo não esteja tão adequado quanto a necessidade de vocês. Então, como vai ter um acompanhamento à ordem, como vai ter um acompanhamento no momento que as coisas estão acontecendo, fica muito mais fácil da gente perceber se está sendo efetivo a forma como a gente está atendendo vocês ou não, né? A gente quer uma redução dos trâmites, a gente vai ter um monitoramento contínuo, o controle social vai melhorar, né? As ofertas das informações para o controle social vai melhorar, a gente espera reduzir os trâmites burocráticos, a gente espera reduzir os comportamentos omissivos. O que acontece hoje? Hoje acontece de eu mandar para vocês um ofício falando assim, olha, a prestação de contas que vocês apresentaram em 2015 tem uma nota fiscal que não está batendo. É completamente inviável a gente pedir para vocês voltarem 10 anos numa pasta para procurar uma nota fiscal que não estava batendo. Hoje é hoje. Agora é hoje. Agora a nota fiscal não está batendo, vocês já vão ter, o site do Banco do Brasil já vai te dizer. Então, assim, o gestor que está trabalhando, ele já está prestando a conta. A gente espera, com isso, reduzir esse comportamento omissivo. E aí, o que eu preciso falar para vocês para, assim, realmente acalmar a prestação de contas, o coração de vocês? Gente, a prestação de contas está sendo agora, mas a análise da prestação de contas não é agora. Ela é 30 dias após o encerramento do período de prestação de contas, 60 dias. Quer dizer que vocês vão ficar inadimplentes porque não preencheram lá o vermelhinho, aquele pagamento? Não, mas eu demorei 6 meses para preencher, eu vou deixar de receber recurso? Não. A prestação de contas é 60 dias após o encerramento do ciclo de prestação de contas. Então, vocês não precisam achar que nesse período de execução, que vocês estão ali trabalhando e correndo atrás das coisas e tentando resolver 1 milhão de problemas que cada entidade tem que resolver, tem que preencher correndo, senão eu vou deixar de receber. Não é esse o objetivo do FNDE. O nosso objetivo é deixar vocês tranquilos para resolverem as coisas e alertar, tem que parar e resolver aquela questão. Então, assim, a análise da prestação de contas ainda será só depois do período concluído, ok? Então, assim, 2023, eu tenho que realmente fazer logo? Tenho. O prazo são 60 dias após a conclusão, como teve todas essas questões, ficou em 31 de agosto. 2023 tem que resolver logo. 2024, se eu não resolver, eu vou ter algum problema, alguma sanção? Não vou ter. Ainda você tem prazo para resolver isso. E a gente está monitorando.
Então, o que é importante saber? O que eu preciso chamar a atenção? PDDE, a prestação de contas das UECs continuam sendo exatamente igual sempre foram, tá? A UECs ainda vai ter que fazer a prestaçãozinha de contas dela igual ela fazia antes, vai ter que levar para a EX, a EX vai ter que fazer a análise, e essa prestação de contas, esse aprovado ou não aprovado que vocês já faziam antes, vocês vão continuar fazendo, e sim, no SIG-PC. A princípio, no SIG-PC, ok? Então, a única coisa que muda para a UEX é que, dentre aqueles milhares de documentos que eles mandavam para vocês, um era a conciliação bancária. E agora, essa conciliação bancária vai estar pronta no Gestão Ágil. Isso vai mudar para a UEX, ok? E aí a UEX passou o ano inteiro gastando, mas ela não tem um computador, ela não dá conta de resolver, ela não conseguiu atualizar. O que a EX vai ter que fazer agora é botar lá uma mesinha com um computador para o moço que trouxe embaixo do braço aquela prestação de contas, sentar lá e preencher o Gestão Ágil, ok? Então, para PDDE, não muda a questão de vocês terem que fazer igual fazia antes, a UEX. E se a Fechou teu microfone, Cristiane? Por favor. Não estamos te ouvindo. Alguém fechou meu microfone, não foi? Sim, então, se a EX tiver recebido recurso para execução, porque ela tem aquelas entidades, aquelas unidades executoras que são muito pequenininhas, e a gente já conhece a história, aí ela vai ter que prestar conta no Gestão Ágil. A prestação de contas dela será no Gestão Ágil. Se a EX não recebeu, se a prestação de contas for exclusivamente para as unidades executoras, então ela não vai prestar contas no SIG-PC dela. Ela não vai precisar preencher o Gestão Ágil. Ok? Então, e aí eu quero que vocês fiquem atentos a duas coisas aqui. Foram duas perguntas que mandaram lá no hall de perguntas que eu queria dar um destaque para fazer. Tá? Por que eu quero dar um destaque para vocês nisso aqui? Porque, pessoal, eu faço análise dos programas educacionais, ok? O meu setor é responsável pela análise dos programas educacionais. 90% das nossas impugnações, reprovações de prestação de contas, é porque a entidade tirou o dinheiro da conta específica do recurso do programa e botou em outra conta do município. 90%, pessoal, é por causa disso. Então, assim, fiquem atentos. Posso fazer isso? Não posso. Ah, mas eu não queria pagar a TED, se eu mudar, posso fazer? Não posso. Ah, mas a Secretaria de Educação criou uma autarquia, e aí é a autarquia que está movimentando, eu transferi para a conta de autarquia, posso fazer isso? Não posso. Ah, mas é porque a gente pagou um pouco do PDDE, um pouco do PENAI com essa nota fiscal, aí a gente botou lá no município porque fica mais fácil de gerir. Posso fazer isso? Não posso. Todas as resoluções de todos os programas do FNDE são muito claras em relação a isso. A gente não pode transferir recurso do convênio, do repasse, para outra conta da unidade. Qual é a exceção? A exceção são as retenções. As retenções vão para a conta do município, no caso de municípios, vão para a conta do próprio município. Essa pode? Essa pode. Está regulamentado isso? Ainda não, mas vai ser, ok? Eu acho que a gente pulou uma coisa aqui. Essa é a questão. Por favor, fiquem atentos aos normativos. Não pode transferir. Quando vocês receberem uma diligência, essa é uma coisa que eu preciso falar. O prazo para atendimento das nossas notificações é de 30 dias, é o prazo que está no Código Civil. Não vou conseguir responder, então vou ficar inadimplente e acabou. Não, gente, peça mais prazo. Manda para a gente um ofício falando, eu preciso de mais prazo, eu preciso de mais 30 dias, de mais 60, de mais 90. Peçam mais prazo, a gente vai dar mais prazo, vocês não vão ficar inadimplentes. Pode pedir.
tá? A nossa ordem geral é, se vocês pedirem, a gente concede. Se vocês não pedirem, a gente acha que está tudo bem. Ou que não vai ter jeito mesmo, eles já aceitaram que não tem como resolver, vai ficar inadimplente. Então, assim, falem com a gente está aqui para ouvir vocês, tá? Então, não pensem que vocês estão sozinhos, gente. O FNDE está aqui para ajudar. A gente veio para ajudar, para facilitar a vida de todo mundo, tá? Então, reforçando a questão de transferência do recurso para outra conta da entidade, não façam isso, vocês vão ter problema na prestação de contas. E se eu fizer, eu fiz, deu errado, e aí eu vou agora devolver esse dinheiro para a conta, e aí vai ficar vermelho aqui e vermelho lá, porque ninguém vai saber o que é. Lembrem-se, a análise da prestação de contas não é automática. A gente ainda vai fazer uma análise de prestação de contas. Vai ficar mais fácil? Vai, eu vou olhar só o que tiver vermelho, mais ou menos. Mas eu vou olhar só o que tiver vermelho. E aí eu vou ver que você, ele retirou aqui, mas ele percebeu e botou de novo. Ok, está resolvido. Lembrando que se vocês colocarem fora do mês, tem que fazer aquele cálculo de atualização monetária, porque ficou sem aplicação. Ok? Então, assim, não se preocupem, que a gente ainda vai analisar o seu extrato, igual a gente faz hoje. A gente vai puxar o extrato e verificar todos os seus lançamentos para vocês terem a segurança, para vocês terem a tranquilidade de resolver a questão. E a gente vai entrar em contato com vocês, vai falar, isso aqui tem que resolver, e aí vocês vão saber como fazer isso, ok? E aí, não entendi nada, estou com dúvida. Esse aqui vocês vão um ofício e eu não sei o que é. Gente, a gente tem 2 canais de comunicação excelentes. Primeiro, a gente tem o nosso atendimento virtual. Vocês podem, a gente já botou o QR Code aqui, vocês podem entrar nesse QR Code, vocês vão acessar, agendar um atendimento virtual. Esse atendimento com um técnico nosso, um técnico da prestação de contas. Esses técnicos estão tremendamente preparados para atendê-los em qualquer demanda que vocês tiverem. Vocês agendam um horário e vão falar olho no olho com uma pessoa preparada para atender. Tive dúvida, estou com problema, não estou conseguindo, o Banco do Brasil não me atendeu, o gerente não conseguiu, eu entrei aqui com a nota fiscal, ela não funcionou, ou fiz um lançamento errado, como eu resolvo? Qualquer problema que você tiver, os nossos colegas estão prontos. Bom dia, tudo bem, profe? Se eu não tiver essa prestação de contas, se eu não tiver o atendimento virtual, não posso, não quero, a gente também tem um e-mail que está pronto para atender vocês, no momento que vocês quiserem. Mandem um e-mail, a gente está pronto para responder os e-mails. A mesma equipe que atende aqui responde os e-mails. Essas pessoas ficam ali sentadas do nosso lado. Se elas tiverem dúvida, a gente está ali para auxiliar. Então, esses são os nossos canais de comunicação, usem e abusem deles. Se vocês tiverem alguma dificuldade com o canal de comunicação, vão para a ouvidoria, reclamem, mas não é para ter. Tá? Esses canais de comunicação estão bem ativos e a gente tem funcionado bem. Ok? E quais são as nossas últimas notícias? A primeira notícia, que já não é tão última assim, é uma notícia de maio, né? Dá às pessoas do Rio Grande do Sul que sofreram com aquele problema da enchente mais prazo. Então, o que você precisa? Eles têm uma lista dos municípios que foram atingidos pela enchente e, para esse pessoal, vocês vão ter até 31 de dezembro para fazer todas aquelas coisas que a gente falou, 31 de agosto, 30 de agosto, tem que resolver? Para vocês, do Rio Grande do Sul, que sofreram com a enchente, vocês têm até 31 de dezembro, ok? Pessoal, alguém falou ali mas eu não tenho mais como fazer, eu perdi todos os documentos, eu estava vendo aqui no chat. E aí, nesse caso, como é que vai ser? Existe no Código Civil uma previsão de contas iliquidáveis em razão desse tipo de caso fortuito ou força maior. Então, vocês têm amparo em lei para vocês
justificarem todo este problema para que realmente foi um caso fortuito, né? Então, assim, além de vocês terem mais prazos, vocês têm esses regulamentos, esses remedinhos do Código Civil que vocês podem usar e abusar, ok? Com relação às retenções, a gente está elaborando uma portaria que vai normatizar essa questão da retenção, porque o gestão ágil é criterioso nessa questão de transferência para outra conta da própria entidade, mas a gente tem um termo de ajustamento de conduta que prevê que, para transferência de tributos retidos, vocês podem transferir para a conta do município, ok? Tem um código específico para isso, então essa é uma coisa que está prevista, que já vai acontecer, ok? Tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Espera aí que a pessoa perguntou aqui e eu achei que era importante. Essa resolução aqui fala só de PENAT e PDDE, mas não se preocupem, a resolução do PENAI também está saindo, ela também está prorrogando, tá? Também vai ser 31 de dezembro. Pessoal, e alguém botou ali 2022, e aí eu vou dizer, não, 2022 não, tá, pessoal? 2022 já está omisso, vocês tinham que ter prestado contas em 2023, e quem não prestou conta de 2022 ainda, já está com omissão. E olha só, 2022 é no SIGPC, ok? Mesmo o bebê gestando ágil está aberto para 2022. Alguém falou que estava, eu realmente não confirmei. Posso fazer pelo gestão ágil? Não, SIGPC, contas online, ok? Eu vou deixar aqui os nossos canais de atendimento para vocês para vocês copiarem aí, para quem quiser. Nós estamos à disposição. Eu agradeço novamente essa abertura e estamos completamente à disposição de vocês. A gente espera que vocês vençam aí todos esses que vocês sofreram. E sucesso e contem conosco. Muito obrigada, Cristiane. Acho que tu pode tirar a tela para a gente ver mais pessoas aí, secretários, diretores, porque a gente vai mandar todo o material, Cristiane, para todos que preencheram o formulário de presença, que está colocado aí no chat. Por favor, Jéssica, coloca de novo, para quem não viu, para quem entrou um pouquinho depois, mas todos que preencheram o formulário de presença receberão todo o material apresentado aqui. A gente vai botar junto, inclusive, vou pedir, Márcio, para você e para a Jéssica, colocar a resolução número 7, de 2 de maio de 2024, na íntegra. A gente precisa ler com atenção, olhar o material que aqui foi disponibilizado, e vocês terão esse material à disposição. Em relação a essa videoconferência, que também foi perguntado, nós disponibilizaremos amanhã no canal do YouTube da Undime do Rio Grande do Sul. Então, sim, vocês podem acessar novamente, vocês podem olhar com mais calma, parar a gravação, ouvir e tentar novamente. Está dentro do prazo que nós previmos, né, em torno de 1h30, 1h15, 1h30, estamos bem dentro do prazo. Eu quero novamente agradecer a Célia e a Cristiane pela disponibilidade, e de novo pedir a vocês, Cristiane, o FNDE, sim, está aqui conosco, na sua pessoa, né, nos dando uma atenção, mas não é tão fácil assim a gente fazer contato. Não dá para a gente falar somente com o Fale Conosco, que não fala conosco às vezes, né? Então, às vezes, o e-mail, o Fale Conosco, ou uma resposta padrão, não atende às nossas dúvidas. E, por isso, nós vamos pedir uma atenção especial de vocês do FNDE e também do Banco do Brasil para este olhar mais atencioso conosco, neste período de adaptação, porque é um novo formato. Também quero deixar registrado aqui, tem muitos secretários de educação na sua primeira gestão, e, para além disso, entrando agora no segundo semestre, por conta da saída
de pessoas, de secretários, né, que saem para concorrer. Então, neste período eleitoral, muitos dirigentes municipais de educação estão chegando e não têm o conhecimento dos sistemas e de toda essa tramitação necessária. Então, a gente pede para vocês, Cristiane e Célia, uma atenção especial, tanto do Banco do Brasil como do FNDE, para atender os questionamentos dos nossos dirigentes municipais de educação e, por consequência, dos diretores de escola. Então, eu recomendo aqui também, secretários e coordenadores, né, das coordenadorias regionais, que vocês façam uma capacitação mais específica e mais aproximada com os dirigentes, com os gestores das escolas de vocês. É preciso, sim, mais esclarecimentos. A gente sabe que nessa 1h30 foi pontuado muitas coisas, foi muitos itens esclarecidos, muito esclarecedora a sua fala, Cristiane. Acho que traz, assim, acho que a Cristiane e a Célia fizeram as suas apresentações a partir das perguntas que vocês tinham enviado. Tá? Então, não vai dar para responder e nem abrir agora a palavra, porque o nosso e esse material vai ser disponibilizado. Clair, por favor, feche seu microfone. Então, a gente combinou no início, né, que deveria ser enviado antes as perguntas. Então, a gente espera realmente ter atendido as demandas mais urgentes das dúvidas de vocês, e eu ainda quero fazer aqui uma pontuação. A Cristiane falou de prazos, mas não é para todo o Rio Grande do Sul. Eles serão estendidos para os municípios que têm decreto de calamidade. E também em relação à documentação que foi, né, a enchente água abaixo, e isso é muito considerável e expressivo, acho que é preciso, sim, ter um olhar diferenciado para esses municípios, mas não é para todos. Então, não confiem, vai até o fim do ano, não vai. E a Cristiane também dizia, não vai trancar a verba no mês que vem, mas em algum momento vai. Se não for feito direito, se não for prestado conta como está sendo orientado, em algum momento vai ser bloqueado o repasse do valor para a escola. E é toda uma comunidade escolar que fica em prejuízo se nós gestores não fizermos a nossa parte. Então, não é... pode ser bem simples quando a gente entra, consegue, acessa, né? Eu tenho diretores aqui que já fizeram e disseram, é muito fácil e muito simples. Mas também tem toda essa descoberta, né? Tem a questão da internet, tem questão de acesso, tem a questão do atendimento. Então, não dá para a gente esperar. Fiquem atentos, fiquem alertas aos prazos e às obrigações que nós precisamos cumprir. Lá no fim do ano, né, nós, das secretarias de educação, precisaremos, sim, inserir, né, dados a partir do que as escolas fizeram. Então, teve uma pessoa, que eu acho que foi a Clarice que falou, a prefeitura, a escola faz a sua prestação de contas, mas igual tem que encaminhar a prefeitura, e também a Cristiane disse, guardem os documentos, porque os órgãos de controle não vão perdoar. Mas era o sistema, agora é só lá no BBAgil, a gente fez lá no BBAgil não pede 3 orçamentos, lá no BBAgil não confere se você comprou na madeireira algum equipamento, né? Vou dar um exemplo assim, bem prático de quem é diretora de escola e quem já foi como eu. Aí tu compra na madeireira do seu José, mas a nota sai na maquininha Dona Joana, e isso não bate. Então, fiquem atentos para essas questões, porque hoje a gente é bem rigoroso nesse cuidado do pedir 3 orçamentos, de conferir a nota, de estar tudo certo, e ali pode ser que a inserção da nota ninguém questiona, mas na hora que os órgãos de controle vierem pedir a documentação, isso tem que estar arquivado na escola. Então, fiquem atentos para isso, secretários, diretores, os técnicos que estão aqui nos acompanhando. Hoje foi um momento de formação para alertar
dar as coordenadas para quem ainda não tinha percebido a necessidade da urgência de estar, então, fazendo aí tudo que diz nessa resolução número 7 do FNDE, de 2 de maio de 2024. Então, fiquem atentos, nós agradecemos a participação de vocês, chegamos a mais de 500 pessoas participando ao vivo, né, conosco, agradecemos, a gente percebe aí, Cristiane e Célia, que há um interesse grande. Então, vamos disponibilizar essa videoconferência, mas sugerimos que vocês ainda façam contato com a agência da sua cidade e façam mais uma formação, quantas forem necessárias, para que a gente faça corretamente. Então, agradecemos mais uma vez. Fala, Cristiane. Só para frisar, gente, o nosso balcão virtual é uma coisa recente, e, assim, ele tem atendido bem todos vocês. Usem e abusem do balcão virtual, agendem a sua visita, seu atendimento, e a gente está pronto para atender vocês, tá? O nosso objetivo aqui é ajudar vocês nessa questão. Certo. E, Célia, você também levantou a mão, mais uma palavrinha para encerrar, então? Para encerrar isso, ali no chat eu coloquei o link do FNDE que traz o e-mail, e reforcei o e-mail no próprio chat também, com os nomes dos colegas da superintendência, que são pontos focais das agências. Então, assim, aos secretários municipais de educação, tal qual a senhora fez, presidente Maristela, com a colega Annelise, suponho, busquem o apoio do seu gerente de relacionamento, né, que integram os nossos escritórios setor público aqui no estado. E as escolas, diretoras, né, que têm o atendimento nas agências da nossa rede de varejo, sentiu qualquer insegurança, qualquer menção à dificuldade do atendimento do nosso colega, podem muito tranquilamente dizer: a Célia, do escritório setor público, falou que tem o material que a superintendência mandou e que você pode tirar suas dúvidas também com a superintendência. E, de novo, nossa diretoria de governo, e aí, Cris, a gente pode ir ali com o nosso pessoal, a Lisa, né, o Everton, eles estão preparando essa capacitação, nível nacional, inclusive, não só aqui para o estado, né, porque as dificuldades, elas são compartilhadas com o nível Brasil. Estão preparando essa capacitação com todos os nossos colegas do atendimento da rede de agências, tá? E, realmente, presidente, é uma preocupação nossa, a gente quer que todos se ambientem bem, que a coisa passe para uma fase aí de máxima fluidez, tá? Porque realmente é um bom mecanismo auxiliar aí para a gestão de todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos, então, e ficará disponibilizado. E também queria dizer para vocês, já que temos aqui um público bastante grande, que a Undime do Rio Grande do Sul vai estar fazendo o seu 34º Fórum de Educação Estadual e primeiro Fórum de Alfabetização nos dias 3, 4 e 5 de setembro. E nós teremos a presença da presidente do FNDE, a doutora Fernanda. Então, ela estará presente no nosso fórum e também terá atendimento institucional. Então, venham com a sua equipe, vocês precisam se inscrever, obviamente, né, no fórum, entrem lá no site da Undime, está lá o link para inscrição, os municípios adimplentes têm várias inscrições isentas, e terá um atendimento específico e especial durante todos os dias do fórum, durante os 3 dias, lá para atender vocês. Então, virá algumas pessoas do FNDE, já garantido pela presidente Fernanda, ela falamos com ela pessoalmente, e ela também estará presente no 2º dia do nosso fórum. Teremos a palavra dela, mas para esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao bebê ágil ou a outras dúvidas que vocês têm em relação ao FNDE, outras coisas que a gente pede e não ganha resposta, né? Então, é um momento importante para vocês estarem ali presentes, resolvendo as situações dos seus municípios. Muito obrigada pela presença e participação de todos vocês, secretários de educação, diretores de escolas, coordenadores regionais do estado, diretores, técnicos. Obrigada, Jéssica, que coordenou toda essa videoconferência. Obrigada, Márcio. E nossa gratidão mais uma vez para a Célia e para a Cristiane. Obrigada a todos e um abraço.